do ministro Alexandre de Moraes é o do senador Marcos Duval. O Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, saiu do Brasil, fugiu do Brasil, deu linha. Ou seja, imagina você sendo um dos alvos principais do ministro Alexandre de Moraes, de repente vai para um país onde você já viveu, você tem condições de recomeçar, lá você consegue um asilo político, você voltaria? Pois é, o Marcos Duval voltou. E aí eu vou explicar para vocês quais foram as consequências depois do descumprimento da ordem do ministro Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes está mais brando, mais tranquilo ou não? Será que ele já mandou o Marcos Duval direto para a solitária? Vamos falar sobre isso. Outra questão, repercute internacionalmente as manifestações que aconteceram aqui no Brasil, ou seja, deu repercussão em vários jornais. Eu mostrei para vocês que El País, Le Monde, entre outros jornais, trataram das manifestações das milhares de pessoas que começaram uma manifestação, um movimento aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto preocupante é o avanço do Donald Trump, que pode acontecer contra a economia brasileira. Pois é, a gestão Trump deu um recadinho e disse que o ministro Alexandre de Moraes é um passo menor, que o que pode vir pode ser muito maior contra o Brasil. E ontem, o Lula fez questão de dar uma forcinha nisso, né? O impacto que pode ter contra o sistema financeiro aqui, da Lei Magnitsky, é gigantesco. E a gente vai entender um pouquinho tudo isso que está acontecendo, né? Outro ponto também, ainda falando sobre manifestação, a fala do Nicolas Ferreira, que chamou muito a atenção ao dizer que o ministro Alexandre de Moraes, sem toga, ele não é nada. Ou seja, subiu o tom contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E aí, por fim, mas não menos importante, o Eduardo Bolsonaro também publicou um vídeo. Nesse vídeo, ele fala da estratégia para isolamento do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vamos entender tudo isso, porque o bicho tá pegando literalmente. Hoje é dia 4, hoje é 4 de agosto, nosso segundo editorial do dia. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade aqui com as informações que a gente traz no nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito no canal, busca um canal que traz as informações com seriedade, com qualidade, cogita se inscrever no canal, bora rumo, né, aos nossos 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá. Vamos para cima? Vamos começar? Então vem comigo e vamos de informação. Seguinte, pessoal, Marcos Duval. Tem gente que acha que ele é doidinho de pedra. E eu sou um desses, porque se eu fosse embora para os Estados Unidos, meu irmão, eu não ia brincar e voltar para cá se eu estivesse na mira do Alexandre de Moraes. Dá só uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo. Por ordem de Moraes, Marcos Duval vai usar tornozeleira eletrônica. Muita gente ficou surpreso porque o ministro Alexandre de Moraes está mais brando, está bem mais tranquilo. Segundo o que a gente já acompanhou do ministro Alexandre de Moraes, meu amigo, né? Há alguns dias atrás, antes da Magnitsky, o Moraes ia mandar o Duval para solitária, ia mandar ele para cadeia, fácil. Agora não. Depois de que o Marcos Duval descumpriu, voltou, o senador que é do Podemos do Espírito Santo passa a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica a partir de hoje, por ordem do ministro do STF. E a instalação do equipamento aconteceu depois de Marcos Duval voltar ao Brasil depois de sair do país sem autorização do Supremo e passar cerca de 10 dias lá fora. Lembrando que teve uma operação da Polícia Federal que foi até o Marcos Duval e colocou a tornozeleira. E pergunta, você voltava depois de tudo isso ou não? Eu dava linha e não voltava fácil, não. Nessa eu não ia brincar. Vamos falar de manifestações? As manifestações que ocorreram esse final de semana foram grandes, foram bonitas. A esquerda tentou dar um migué. Flopou, 37 mil pessoas.
Mentira, tá? Mentira da braba, mentira da grossa, teve muito mais gente, tá? Então, era perceptível. Agora, que deu repercussão internacional, isso é indiscutível. Dá uma olhada só no que o Ivan Kleber falou sobre a repercussão internacional dessa matéria. Eu mesmo já falei para vocês que o Le Monde, né, já tinha feito uma matéria, também do El País, jornal do Uruguai, né, também tratou do tema. Enfim, teve muitos jornais que repercutiram. E aí, o Ivan Kleber fala um pouquinho mais sobre isso também, direto de Londres. Repercute internacionalmente as manifestações realizadas no Brasil neste domingo, dia 3. O jornal alemão Die Zeit cita aqui, abre aspas, milhares de apoiadores de Bolsonaro se manifestam no Brasil e elogiam Trump, fecha aspas, para o jornal alemão. Os jornais franceses Le Figaro e Le Monde estão entre aqueles que repercutem, assim como a Associated Press. O Le Figaro, inclusive, publicou um vídeo para os seus leitores. Veja algumas imagens publicadas pelo jornal francês. Pois é, pessoal, você vê que não tem como ter Sou Ivan 37. Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025. Muito obrigado a todos que contribuem aqui através do Pix com o trabalho realizado e também pela audiência. Muito obrigado. Pois é, pessoal, trabalho muito bem feito do Ivan Kleber, né? Estou sempre mencionando ele aqui. O que acontece? Assim, falar que ali foi um evento flopado, um evento pequeno, quero ver a esquerda colocar esse tanto de gente, né, numa avenida. E não foi na Paulista, foi no Brasil inteiro. Uma figura que teve na Avenida Paulista que chamou a atenção, e sempre chama, né? É o Nicolas Ferreira. Veja o que ele falou aqui. Que bandidos usem tornozeleira eletrônica? Pra quem rouba velhinho do INSS, use tornozeleira eletrônica. Pra que o Lula use tornozeleira eletrônica. E por último, mas não menos importante, mas para que Alexandre de Moraes esteja atrás das grades. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E pra que Pois é, você viu que ainda tirou onda aqui com o ministro Alexandre de Moraes. A grande questão que fica é a repercussão da lei magnífica, é o apelo e o apoio popular que o ministro Alexandre de Moraes não tem. Não tem. Ou seja, não se vê em manifestações no Brasil pró-Alexandre de Moraes. Por que a esquerda não convoca, né, manifestações pró-Lula e Alexandre de Moraes e fazem a testagem, né? Fazem aí a comparação. Não vai ter. Pode ter certeza que não vai ter. Agora, uma coisa é séria. Eu já venho alertando, né, alarmando de certa forma, que o Brasil pode passar por um caos sem precedentes, e aí tem muita gente que já começa a perceber o impacto. Dá uma olhada nessa publicação. A gestão do Donald Trump preferiu um passo menor ao não cortar o Brasil do sistema financeiro internacional, mas esta opção está na mesa. Só para vocês terem noção, um dos representantes comerciais dos Estados Unidos, que é o James Greer, tá? Ele ficou conhecido, né, por alguns dias, porque o Tarcísio de Freitas, entre outras figuras do próprio governo Lula, o procuraram porque ele é o representante comercial, e aí ele aparece muito quando vem sanções, questões comerciais. Ele disse que o Donald Trump não fez nada fora do comum, não, ao impor uma tarifa de 50% na importação dos produtos brasileiros, que isso é normal, são questões econômicas, mas que isso aí, que fique claro para o Brasil, ele optou por um passo menor. Na verdade, ele poderia muito bem ter cortado o país sul-americano, o Brasil, a República das Bananas,
do sistema financeiro como um todo. E aí é que o bicho ia pegar. Ele fez as declarações numa entrevista que ele deu lá num programa lá nos Estados Unidos, que chama Face Nation, tá? Face the Nation. E aí é da CBS. Ele falou na última sexta-feira que se o Brasil continuar com avanços, aí o que podem chegar são sanções. E as tarifas são questões comerciais. Agora, as sanções impedem o país de negociar, tiram o país do sistema bancário e ferram com o país como um todo, né? E ele falou ainda sobre o que acontece no Brasil em relação à caça às bruxas do Bolsonaro. O representante comercial foi perguntado pela apresentadora Margaret Brennan a respeito das tarifas ao Brasil, que, na opinião da jornalista, foram baseadas em questões que nada têm a ver com o comércio, como a alegação de Trump de que o ex-presidente Jair Bolsonaro é vítima de uma caça às bruxas no seu julgamento no Supremo. Abre aspas. Bem, duas coisas. Primeiro, há uma tarifa de 10% sobre o Brasil porque temos um superávit com eles. Essa é a tarifa recíproca. E depois, há uma tarifa de 40%, que o presidente decidiu aplicar com base na Lei de Poderes Econômicos, não tem nada a ver com Bolsonaro, de emergência internacional, a IEPA, na sigla em inglês, como faríamos com quaisquer sanções onde vemos questões geopolíticas, afirmou o Grip. O presidente viu no Brasil, como viu em outros países, um uso indevido da lei, um uso indevido da democracia, o que se poderia chamar de lawfare, guerra jurídica. É normal usar essas ferramentas para questões geopolíticas. Quer dizer, sanções nós as usamos há anos, com todos os tipos de países, incluindo países que gostamos, afirmou. E aí, a gente precisa, desmentir algumas falácias que foram expostas, né, ou estão sendo expostas na mídia. A mídia está falando com a maior cara de pau do mundo que, não, isso é sem precedentes, que a Magnitsky não deve ser aplicada contra o Alexandre de Moraes, porque só se aplica contra figuras altamente ditadoras, figuras da pior estirpe, e que aplicar isso a um juiz é a primeira vez, é sem precedentes. Mentirosos. A mídia é um bando de carniça mentirosa. Dá uma olhada nessa publicação aqui, tá? Do Not Journal. Em 2022, o governo Biden sancionou a procuradora-geral da Guatemala para, abre aspas, salvar a democracia. Opa, pera lá. Então o Biden pode. O problema é porque é o Trump agora? Olha o que diz essa matéria. O que o governo Trump fez com o ministro brasileiro Alexandre de Moraes foi impactante, mas não é sem precedentes, não. Em 2022, o governo Biden impôs sanções à procuradora-geral da Guatemala, que é foda, né? Escuta, Maria Consuelo Porras, tá? Por minar investigações anticorrupção. Ela foi acusada de proteger aliados políticos e enfraquecer instituições democráticas. Peraí. Opa! A Lei Magnitsky chegou e a acusação foi: ela foi acusada de proteger aliados políticos e enfraquecer as instituições democráticas. Ora. Não é isso que o Alexandre de Moraes é acusado? Então não me venha com chorumelas, com esse papinho de que, olha, é sem precedentes. Não. Larga de ser mentiroso. É feio mentir, tá, mídia? Para. A pressão aumentou até 2024 com punições a outros promotores e juízes acusados de perseguir opositores. Opa. Então quer dizer que já teve juiz que pegou a Lei Magnitsky porque perseguia opositores, perseguia jornalistas e membros do sistema eleitoral, tentando interferir no processo democrático? Sim. Isso. Então, não me venha com esse discursinho de que é sem precedentes, não. Agora, o problema não é ser sem precedentes. O problema são os precedentes. E a Lei Magnitsky, meu amigo, é vral, viu? Ela é pesada. No próximo bloco eu vou te explicar. Dá uma olhada nisso aqui. A Lei Magnitsky, vocês viram agora a publicação, ela foi aplicada como algo menor ao ministro Alexandre de Moraes. Um aviso aos demais ministros.
Isso aí foi declarado pelo próprio governo Donald Trump. Acontece que agora caiu na mão do ministro Zanin. E isso é uma bomba, tá? Caiu na mão do ministro Zanin decidir se o STF barra a lei Magnitsky ou se deixa a lei Magnitsky acontecer. Deixa eu te contar uma coisa. É uma bomba na mão do Zanin, porque se o Zanin falar que vai acontecer, né, a aplicação da lei Magnitsky, ele está jogando o próprio Alexandre de Moraes na fogueira. Agora, se ele fala que ele não aceita o sistema bancário, né, ou que não aceita a aplicação da lei Magnitsky aqui, ele está jogando o sistema bancário e está se jogando na fogueira para salvar o ministro Alexandre de Moraes. Eu aqui não queria estar na pele do Zanin, eu já falei isso para vocês. Dá uma olhada. Se algum banco resolver manter as contas do ministro Alexandre de Moraes, inclusive o próprio Bradesco falou, não, eu cumpro a lei. Chegou a lei para mim tirar, eu vou tirar, né? Ó, matéria do Paulo Capelli. A Magnitsky. Banco francês pagou uma multa de 8,9 bilhões porque descumpriu a lei Magnitsky. Você acha mesmo que aqui eles vão querer? O maior banco da França, que é o PNB Paribas, o nome do banco, teve de pagar uma multa de 8,9 bilhões de dólares em 2014 por descumprir medidas impostas pela lei Magnitsky, agora usada pelos ministros, pelo STF, pelo Trump, para punir ministro do STF aqui. A punição ao banco francês foi estabelecida porque violou ações cometidas contra embargo aos Estados Unidos, a Cuba, ao Irã e ao Sudão, países incluídos em lista de sanções internacionais. Então, o que aconteceu? O banco francês abriu contas, né, para pessoas do Irã, né, Cuba e Sudão, que estavam sancionadas pela lei Magnitsky. E tomou, né, nas orelhas, nada mais, nada menos do que 8,9 bilhões de dólares só de multa. Será que valeu a pena para eles, né? As transações consideradas ilegais ocorreram, vou até colocar aqui para vocês. As transações consideradas ilegais ocorreram entre 2014 e 2020, totalizando 30 bilhões de reais. E é isso que esses corruptos, né, movimentaram, né? Porque não faz sentido um político movimentar tanto dinheiro assim, né? Tô falando lá de Cuba, lá dos outros. E aí, o Vinícius Carrion repercutiu essa publicação. Só para você ter noção, 8,9 bilhões de reais, convertendo para a nossa moeda, essa multa seria de aproximadamente 49 bilhões se os bancos brasileiros forem obrigados pelo nosso judiciário a não cumprir a lei Magnitsky. O sistema financeiro brasileiro sofrerá duríssimas consequências e o caos será instaurado no nosso país. Para você que está com dinheirinho guardado aí na conta, o Collor é fichinha perto do que a gente está correndo o risco de passar agora, viu? Mas vamos lá. O Eduardo Bolsonaro fez uma publicação, uma manifestação, falando em isolamento do ministro Alexandre de Moraes e a estratégia para aplicar esse isolamento. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Dá uma olhada nessa publicação aqui que foi feita pelo Vinícius Carrion, né? Se não for agora, não é nunca. A gente está no último suspiro para combater essa maldade toda, disse Eduardo Bolsonaro, né, sobre a sua manifestação em relação a tudo que vem acontecendo. Escuta o que ele disse, né? Publicação de ontem à noite. Moraes sempre dobrará a aposta. É por isso que, inicialmente, somente Moraes foi sancionado. Porque eu quero que os outros ministros vejam o tratamento que está sendo dado ao Moraes. Eles acham que ainda haverá Paris, eu acho que nem Paris haverá. E aí, eu quero o quê? Eu quero o isolamento do Moraes. Eu sei que muita gente fala, Eduardo, tem que sancionar todo mundo, é esse, é aquele. Calma, gente. O foco é consertar o problema. O foco é, como bem dito pelo Constantino, anistia. Anistia é sinônimo de liberdade, é causa básica. Se alguém deixou de ir na manifestação hoje porque está pensando, não, senão eu não vou poder concorrer ano que vem, meus amigos, e vai ser eleito para quê? Para depois mudar esse discurso e dizer que não pode ir numa manifestação pedir liberdade porque senão vai perder o mandato? A gente está na hora do tudo ou nada. Nós somos a cavalaria, né? Nós somos aquela manada de búfalo indo para cima do leão. Se não for agora, é nunca. Todo mundo está na sua cota de sacrifício.
Constantino estava aí sendo intimado, né, no tratamento de quimioterapia. Ana Paula Henkel foi para o Brasil, mas ela discutiu com o marido dela porque ela não tem certeza se volta, alguma maldade pode acontecer. Ludmila Lins Grilo está sem seus proventos, eu estou exilado aqui, Lacombe está morando em Orlando. Mas o que vocês esperam? A gente está no último suspiro para combater essa maldade toda. E a boa notícia é, estamos muito bem posicionados, estamos fortes, estamos sendo buscados agora pelas autoridades que a gente desejava sentar e conversar numa posição melhor nessa mesa de negociação, né? Junto, né, ao lado do craque das negociações chamado Donald Trump, que sabe fazer as coisas, né? Estressou a situação para poder trazer um pouco de melhoria para o Brasil. Então, eu peço um pouquinho de calma, né? Ninguém aqui vai fazer aqueles acordos, não vou citar o nome aqui, né? Mas aqueles acordos no passado que o STF já mostrou que não respeita, mas eu quero crer que nós estamos num caminho muito certo para em breve fazer, nem precisa fazer anúncio, né? Para em breve ver a mágica acontecer. Vamos lá, pessoal. Ontem, durante as manifestações, o Marco Feliciano ele deu uma declaração muito forte, tá? A declaração do Marco Feliciano foi a seguinte: olha, estamos em guerra. A nossa guerra é contra o PT, contra o Supremo Tribunal Federal e contra a mídia. Esse foi o discurso feito, né, pelo Marco Feliciano. E aí eu poderia até implementar algumas informações acerca, né, dessa batalha entre Eduardo Bolsonaro, né, entre a direita e essas figuras que, na minha visão, foi muito bem o que o Marco Feliciano declarou, né, sobre essa guerra. Quem são os alvos, né? É o próprio Supremo, não necessariamente o Supremo, pelo contrário, são algumas figuras do Supremo, que a direita tem essa batalha contra eles, é o PT, isso é indiscutível, né? E é o PT e todos os seus agregados, Lula, entre outros, e também a mídia, né, que se curva às piores arbitrariedades possíveis. Agora, meu recado é o seguinte: toda paciência é necessária quando você tem uma batalha e o seu objetivo não é vencer só aquela batalha, né? É vencer a guerra toda. E aí você quer vencer o inimigo. Então, paciência, inclusive, para não me interrompê-lo enquanto ele está errando. O que eu percebo? Eu percebo que eles não sabem o efeito e o impacto que a Lei Magnitsky pode trazer. Está todo mundo assustado. E depois que essa Lei Magnitsky for aplicada, eles vão sentir que isso é só a pontinha do iceberg. Que outras sanções virão e que poderão ser muito maiores. Ontem, um estopim, um pavio foi aceso com a manifestação do povo nas ruas voltando a tomar força. Isso aí é imparável. É imparável. Quando o povo vai para as ruas e começa, né, a gente sabe que ele toma gosto. O problema seria eles tomarem novas medidas, né, medidas absurdas para impedir manifestações. Só que dessa vez tem um homem laranja olhando e isso faz muito impacto. E por falar em homem laranja, por falar em impacto, um negocinho aqui que a gente precisa falar. Ontem, um presidente... Mas já ouviu falar obviamente que dele, eu não vou deixar de cumprir. Chama Lula. O Lula, ele fez uma publicação, né? Ele fez uma fala. E nessa fala, ele inclusive disse que os Estados Unidos praticou um golpe contra o Brasil. O Mike Pence, que é uma figura não amistosa a quem está no poder aqui no Brasil, ele fez uma publicação marcando o Donald Trump, dizendo o seguinte: olha só, Lula disse que os Estados Unidos atuou para um golpe no Brasil, né? E aí mandou citar aqui o próprio Donald Trump, né? Notificou aqui o Donald Trump, né? Falou, disse que teve um golpe. E aí ele perguntou: qual que é a razão que você está no poder, hein? Qual que é a razão que você está aí no poder? Mas o Mike Pence, ele foi além. Ontem também ele fez uma publicação, ele que já foi membro da USAID, ex-funcionário
da USAID, o Mike Benz, né? E aí, Mike Benz, ex-funcionário da USAID, ou USAID, agência fechada por Trump após Musk ter carta branca para investigar desvios, cravou o seguinte, e essas acusações, por parte do Michael Benz, vamos dizer que isso aqui é algo grave, né? Que precisa ser comprovado, não é o tipo de coisa que fica só na discussão também, mas, né, o Mike Benz disse o seguinte, ó, Alexandre de Moraes é corrupto, abre aspas. Este é um funcionário público brasileiro corrupto, muito mais corrupto do que qualquer funcionário público russo que eu possa citar, fecha aspas, disse o Mike Benz em relação ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o que para mim, né, é uma declaração bem forte, né? As acusações contra o ministro Alexandre de Moraes, advindos dos Estados Unidos até agora, eram acusações sobre violações dos direitos humanos, violações sobre a liberdade de expressão, mas agora ela já mira, né, algo mais grave por parte do Mike Benz. Agora, vem cá. Se você acha que eles estão caçando briga e que eles querem ver o circo pegar fogo no Brasil, acertou, miserável. Eles querem isso mesmo. O PT ontem enviou uma carta pedindo o fim das relações diplomáticas e comerciais com o governo de Israel. Olha, que Lula e os seus aliados odeiam Israel, isso não é novidade para ninguém. Eles odeiam o povo judeu, está claro. Agora, fazer um pedido como esse, num momento de tensão como o que vivemos, meu amigo, se você briga com meu amigo, de certa forma você está caçando inimizade comigo também, principalmente se esse meu amigo é um aliado comercial meu. De novo, Ivan Kleber, aqui correspondente de Londres, passando essa informação. Em carta, o PT, Partido dos Trabalhadores, pede a Lula que suspenda as relações diplomáticas e comerciais com o governo de Israel. Diz aqui um trecho da carta do PT em apoio à causa palestina, abre aspas. Solicitamos ao presidente Lula que intervenha em favor da suspensão de relações diplomáticas e comerciais com o governo de Netanyahu. Viva o povo palestino, fecha aspas, diz o comunicado que está disponível no site do PT. Lembrando que Lula é persona non grata em Israel, assim como o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é domingo, dia 3 de agosto de 2025. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vai lá, Lula. Caça mais essa treta aí com o Laranjão. Caça mais essa treta aí com o Donald Trump. Quem sabe até a sua popularidade vai subir depois dessa, né? Porque todo mundo sabe, né, que o PT apostou que o apoio da população ao Lula depois do tarifaço do Trump seria gigantesco, que ninguém ia achar que era o Lula. Ia acreditar que foi o Bolsonaro o responsável pelas tarifas no Brasil. Meu amigo, não colou, literalmente, não colou esse discursinho. Olha só, Vinícius Carrion de novo, citando duas matérias da Folha de São Paulo. A primeira, né, do dia 2 de agosto de 2025. Olha só, apoio da população a Lula, após tarifaço, vai aparecer em números, diz ministros do Lula. Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência, que não quis comentar Datafolha, afirma que o presidente teve comportamento de estadista ao negociar com os Estados Unidos e que vai aumentar sua popularidade. Sorte nossa, a competência dos ministros do Lula, né? Porque resultado, né? Já viu aqueles vídeos do expectativa, realidade? Pois é, a expectativa, Lula vai se tornando um estadista gigantesco e todo mundo vai amar o Lula depois das tarifas do Trump porque a culpa é do Bolsonaro. Realidade, o povo tá largando de ser bobo, né? Vou largar de ser besta. Olha só, Datafolha, o Lula não decola com o Trump e mantém uma reprovação de 40%. E aprovação só de 29%, ou seja, não mudou nada. A expectativa de ganho imediato do governo com embate nacionalista foi frustrada. Frustrado está o povo brasileiro, isso sim. Só faltou combinar com o povo. A imprensa bem que tentou manobrar a sociedade, mas eles perderam a credibilidade e passaram a ser percebidos como militantes políticos. Literalmente. Inclusive, teve uma publicação que eu achei bem interessante, né? E o povo, né, durante as manifestações,
recusaram a falar com a imprensa. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Matéria do Estado de Minas, Uai Show. Bolsonaristas se recusam a conceder entrevista na Paulista. Jornalista é tudo petista. Estão certo. Melhor não, que é o conselho, não faz. Senão nós vamos ser perseguidos, porque nós vivemos na ditadura, esqueceu? Nós vivemos na ditadura. Você falou. É que a gente é jornalista. Eu tô dando conselho. Fora que geralmente jornalista é tudo petista. Não, você não sabe que... Geralmente são petistas. Vamos abrir a boca. Melhor não. E aí, na sua opinião, jornalista é tudo petista? Eu não sou jornalista, viu? Mas jornalista é tudo petista? Não, tem sua exceção. Mas a regra é que é assim, a maioria dos jornalistas são tudo da left people, é tudo esquerdinho. Essa é que é a verdade, bom? E é isso, meu amigo e minha amiga, espero que você tenha gostado do nosso editorial. É sempre uma honra, é sempre um prazer poder estar aqui, bater um papo com vocês. Vamos lá, se você acha que a economia brasileira tá caótica, tá tudo maluco, o ideal é que você comece a se programar, tá? Nosso escritório, né, a Imigra Mais, que é uma das nossas empresas, ela é especializada em fazer a internacionalização de você. Ter um plano B. Tirar uma cédula uruguaia, uma residência uruguaia, uma conta em dólar americano. Você deixe, sabe, livre dessa jurisdição maluca que se chama Brasil. E se isso é interessante para você, você vai clicar aqui na descrição e vai falar com o pessoal da imigração. Você vai entender um pouco mais, né, como tudo isso funciona. Você vai entender um pouco mais as vantagens de ter uma residência fiscal fora do Brasil. Entra aqui, clica aqui e entre em contato conosco, agende uma consulta, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.